Noite de terror na estrada. O que ele viu, ninguém conseguiu explicar. A primeira coisa que ele sentiu não foi medo. Foi a sensação estranha de que aquela noite parecia errada, como se o mundo tivesse ficado um pouquinho fora do lugar. Se você gosta desse tipo de história de arrepiar, já aproveita agora, se inscreve no canal Uma Vez Me Contaram. Deixa o like e vem comigo até o fim dessa narrativa. Só não diga depois que eu não avisei. Ele se chamava Renato. Tinha 30 e poucos anos, dirigia há muito tempo. Já tinha rodado muita estrada pelo interior do Nordeste, levando mercadoria de um canto a outro. Não era caminhoneiro, mas vivia na pista. Às vezes ia com o carro da firma, às vezes com o carro dele mesmo, dependendo do serviço. Naquela noite, porém, ele estava sozinho, dirigindo o carro simples que tinha comprado com muito esforço, voltando de um dia longo de trabalho. Era por volta de umas 10h30, quase 11 da noite. O calor do dia tinha dado lugar a um vento seco, carregado de poeira. O céu estava limpo demais. Aquelas estrelas miúdas espalhadas e a lua, minguante, deixava só uma claridade fraca, insuficiente para confortar quem estivesse na estrada. A rodovia era daquelas comuns, 2 faixas, um acostamento estreito, mato dos 2 lados e, de vez em quando, umas cercas de arame dividindo terrenos de fazenda. Renato conhecia aquele trecho. Já tinha passado ali várias vezes de dia, algumas poucas à noite. Não era um caminho totalmente estranho, mas também não era tão familiar a ponto de ele dirigir no automático. Ele prestava atenção em tudo, nas curvas, nas poucas placas, nos buracos que sabiam surgir sempre onde a gente menos espera. Dentro do carro, o som tocava baixinho. Ele deixava assim para não dar sono. De vez em quando cantava uma estrofe ou outra, errava a letra, ria sozinho. Tinha aquela sensação de estar cansado, mas desperto. O corpo queria cama, mas a mente ainda estava acesa, querendo chegar logo em casa. Ele olhou o marcador de combustível, pouco mais de meio tanque. Tranquilo. Sabia que lá na frente, depois de muitos quilômetros, tinha um posto de gasolina que vivia aberto à noite, com uma lanchonete simples, luz forte, sempre algum caminhão parado. Era o ponto de segurança que ele tinha na cabeça. Se desse alguma coisa errada, era até lá que ele pensaria em ir. Mas naquela noite, antes mesmo de chegar perto do tal posto, algo começou a incomodar de um jeito diferente. Primeiro, foi o silêncio. Renato percebeu que já fazia um tempo que ele não via nenhum carro vindo no sentido contrário. Nem farol distante, nem caminhão cortando a noite, nada. Só a faixa de asfalto indo para frente, sumindo na escuridão, e o feixe amarelo dos faróis dele iluminando um pedaço curto da estrada. Ele pensou, estranho, essa hora sempre passa pelo menos um caminhão, um carro, alguma coisa. Olhou para o retrovisor. Atrás, nada também. Só breu. Deu uma ajeitadinha no volume do som, aumentou um pouco. O locutor do rádio falava alguma coisa sobre uma música antiga, dessas de forró das antigas. E Renato cantou 2 versos meio sem graça, tentando espantar aquela sensação de que estava isolado demais. A estrada seguia reta por um bom tempo. De vez em quando, uma curva leve, depois mais reta. O mato do acostamento parecia crescer em direção à pista, como se quisesse engolir o asfalto. Ele viu uma placa avisando sobre uma curva perigosa lá na frente e diminuiu um pouco a velocidade, mais por costume do que por necessidade. Foi então que ele notou, na beira da estrada, bem lá no fundo do feixe do farol, ele viu uma figura, uma pessoa, parada, à direita da pista. Renato não era do tipo medroso. Mas ficar vendo gente sozinha no acostamento naquela hora da noite levantava um monte de pensamentos. Assalto, alguém pedindo carona, alguém precisando de ajuda. Ele franziu a testa, apertou mais o volante e foi se aproximando. Conforme o carro chegava mais perto, a figura foi ficando mais nítida. Parecia uma mulher.
Estava parada, de frente para a estrada, bem na faixa branca do acostamento, vestindo o que parecia ser um vestido claro, talvez branco ou bege, difícil dizer por causa da luz do farol. O cabelo era comprido e escuro, caído sobre o peito. Parecia estar descalça. Renato sentiu um arrepio fininho subindo pela nuca. Aquilo não era comum. Quem ia ficar parada ali, no meio do nada, do lado de uma rodovia quase deserta, quase 11 da noite? Ele diminuiu mais. O carro deslizou devagar pelo asfalto. Quando ele estava quase emparelhando com aquela mulher, pensou em baixar o vidro e perguntar se ela precisava de ajuda. Mas alguma coisa nele travou. Enquanto passava ao lado dela, ele lançou um olhar rápido. A mulher não o encarou. Não se mexeu, não deu um passo. Estava com a cabeça ligeiramente baixa, olhando na direção da pista, mas não diretamente para ele. O rosto ficava em parte escondido pelo cabelo. O vestido parecia meio sujo na barra, como se tivesse andado muito. Renato esperou ver algum movimento, um aceno, qualquer coisa, mas não viu nada. Quando o carro passou totalmente por ela, ele não aguentou e olhou pelo retrovisor. A figura continuava exatamente no mesmo lugar, parada, imóvel, olhando para frente. Ele engoliu seco. "Que diabos?" murmurou sozinho. A estrada continuou. Alguns segundos se passaram. A sensação ruim, em vez de ir embora, aumentou. Havia algo naquela figura que não encaixava com o normal. Mesmo se fosse uma pessoa pedindo ajuda, por que ficar ali parada do nada, sem sinalizar, sem correr para o meio da pista? Parecia uma presença, algo fora de contexto. Você, no lugar dele, teria parado? Teria coragem de encostar o carro naquela hora, no meio do nada, para perguntar o que aquela pessoa fazia ali? Renato pensou em pegar o celular e mandar mensagem de áudio para alguém, comentar o que tinha visto, mas estava sem sinal. O aparelho mostrava só um risquinho de vez em quando que sumia de novo. Ele jogou o celular de volta no banco do passageiro e respirou fundo. Deve ser alguém que brigou com o marido, foi deixada na estrada, alguma coisa assim. Tentou se convencer. Meteu o pé um pouco mais no acelerador, querendo se distanciar daquela imagem. Só que, alguns quilômetros depois, a coisa ficou pior. Ele já estava começando a achar que era besteira, que ia esquecer daquilo quando visse a lanchonete iluminada lá na frente. A estrada seguia igual, o mato igual, as cercas de arame surgindo e desaparecendo. Ele passou por uma curva mais acentuada, onde a pista inclinava levemente para a direita, e então começou mais um trecho de reta. E foi aí que ele viu de novo. Na frente, lá no limite do farol, outra figura na beira da estrada, parada, à direita da pista, mesma postura, mesmo vestido claro. Renato sentiu o estômago gelar. "Não, não é possível", disse em voz alta, como se tivesse alguém ali para ouvi-lo. Ele diminuiu de novo. O carro obedeceu, o motor ronronando baixo. O coração dele, por outro lado, disparou. Podia ser outra pessoa, claro. Podia ser coincidência. Mas por algum motivo ele sabia que não era. Conforme se aproximava, o detalhe ficou inconfundível. Era a mesma mulher, a mesma postura, a mesma roupa, o mesmo cabelo caído, o rosto meio escondido. Renato segurou o volante com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. O suor escorreu pelas costas, mesmo com o vento lá fora, estando um pouco mais frio. Ele sentiu o tempo ficar estranho, como se os segundos se alongassem. Dessa vez, quando passou ao lado, ele não teve coragem de olhar diretamente. Manteve os olhos fixos na pista, quase sem piscar. Mas não resistiu. Quando já tinha ultrapassado, olhou pelo retrovisor por um instante. A mulher continuava lá, parada, imóvel, exatamente como antes. "Tá de brincadeira comigo", sussurrou. Ele começou a buscar alguma explicação racional. Talvez tivesse pegado um retorno e voltado para o mesmo ponto sem perceber, mas não tinha visto nenhuma entrada, nenhum desvio. Aquelas placas, aquele trecho, não, era diferente.
Aquilo era outro lugar. Renato pensou se não era cansaço. Gente cansada vê coisa, imagina. Ele esfregou os olhos com o dorso da mão e inspirou fundo, tentando se acalmar. O rádio chiou. Um ruído seco tomou conta da música, como se alguém tivesse girado o botão de sintonia bem no meio da transmissão. De repente, só um chiado constante. Ele tentou mudar de estação, girou o botão, apertou o botão de busca automática. Nada, só barulho. Que droga! Ele desligou o rádio. O silêncio dentro do carro pareceu mais pesado ainda. Agora só dava para ouvir o barulho dos pneus no asfalto e o motor trabalhando. Lá fora, o vento fazia o mato se mexer levemente. As sombras dançavam na beira da estrada, ampliadas pelo farol. Qualquer tufinho de capim parecia algo se mexendo. Renato estava tenso, atento a qualquer coisa. Passou mais um tempo, difícil dizer quanto. Podiam ser 15 minutos, podiam ser 5. O cérebro dele já não estava confiando direito nas próprias noções de tempo. Até que viu de novo. Dessa vez, ele reconheceu antes mesmo de distinguir claramente. Era como se o próprio ar tivesse mudado, ficando mais pesado, mais denso. O farol do carro iluminou lá adiante outra forma parada na beira da pista, no mesmo lado, mesma posição. Renato quase pisou no freio com força, mas se controlou. Diminuir demais naquela escuridão dava mais medo ainda. Ele reduziu gradualmente, o suficiente para poder observar sem passar voando. A mulher, o vestido claro, o cabelo escuro escondendo parte do rosto, o corpo rígido, estático. Não, 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 isso não é possível. Ele repetia, quase num sussurro desesperado. Um pensamento atravessou a mente dele como um raio. E se eu parar? E se eu encarar isso? A ideia o encheu de pavor. Mas, ao mesmo tempo, uma parte dele, teimosa, queria uma resposta. Queria saber se aquilo era imaginação, se tinha alguma pegadinha, qualquer coisa. Porque, do jeito que estava, parecia algo que não pertencia ao mundo comum. Quando o carro estava a poucos metros da figura, Renato fez algo que nem ele esperava. Ele deu uma leve pisadinha no freio e jogou o carro para o acostamento, ainda em movimento, mas bem devagar. O coração martelava tanto que parecia que ia explodir. Encostou o carro um pouco à frente da mulher. O motor ainda ligado, as luzes acesas, só então puxou o freio de mão. O silêncio que se fez ali foi estranho. Parecia que até os grilos tinham parado de cantar. Renato ficou com as mãos no volante, sem saber se desligava o carro ou não. No fim, decidiu deixar tudo ligado. Aquilo dava uma sensação de controle, de poder sair correndo a qualquer momento. Respirou fundo. Sentiu a boca seca, a testa suada. Moveu a cabeça devagar, olhando pelo vidro lateral na direção do acostamento. A mulher estava ali, a poucos metros, parada, encostada na faixa branca, de costas um pouco voltadas para ele, meio de lado para a pista. O vestido claro descia até os pés, que ele não conseguia ver direito por causa da sombra. Renato engoliu em seco, levou a mão tremendo até o botão do vidro e começou a baixar devagar. O ar da noite entrou, mais frio do que ele esperava. Cheirava a poeira, mato e alguma coisa. Diferente. Um cheiro leve de coisa úmida, velha, que ele não conseguiu identificar. "Moça!" Ele chamou com a voz falhando. "Moça, tá tudo bem?" Nenhuma resposta. Ele ouviu o próprio coração, alto, dentro dos ouvidos. Esperou alguns segundos. "A senhora?" Corrigiu, sem saber se era jovem ou não. "A senhora está precisando de ajuda? Aconteceu alguma coisa?" Silêncio. A mulher não se mexeu 1 centímetro sequer. Renato não sabia se era a luz, se era o nervosismo, mas ele tinha a impressão nítida de que o cabelo dela não balançava nem com o vento. O vestido era que parecia se mexer um pouco, mas o cabelo não. A mão dele escorregou pelo banco até alcançar o celular. Ele pegou o aparelho, olhou rapidamente, ainda sem sinal. Apertou o botão lateral. Guardou no colo. Pensou em descer.
abrir a porta, dar alguns passos até ela. A ideia o encheu de um pavor tão grande que ele sentiu as pernas fraquejarem, mesmo estando sentado. "Moça", insistiu, "se a senhora quiser, eu levo até a cidade. Não é seguro ficar aqui nessa hora, não." A palavra seguro saiu trêmula. Ainda nada. Foi então que Renato percebeu um detalhe que, até aquele momento, não tinha prestado atenção. Mesmo parada, mesmo imóvel, a mulher parecia distante. Como se o contorno dela não combinasse direito com o resto do ambiente. Como se a luz do farol pegasse nela de um jeito diferente. Não havia reflexo nos olhos, até porque ele nem via os olhos direito. O rosto dela era mais sombra do que traço. Um calafrio percorreu o corpo dele de cima a baixo. Ele não aguentou. Ergueu o vidro de novo com pressa, colocou as duas mãos no volante e saiu com o carro. As rodas escorregaram um pouco na areia do acostamento antes de pegar o asfalto. Quando voltou para a pista, acelerou mais do que devia. A respiração estava curta, quase em soluços. Ele olhava fixo para frente, mas sentia vontade de verificar o retrovisor o tempo inteiro. Resistiu por uns 10 segundos. Depois, não aguentou e deu uma olhada rápida. A mulher ainda estava lá atrás, parada, na mesma posição. Mas agora havia algo diferente. Mesmo na distância, mesmo na escuridão, ele teve a impressão de que o rosto dela tinha virado um pouco mais na direção dele. Renato apertou mais o acelerador. "Isso é coisa da minha cabeça. Isso é coisa da minha cabeça." Repetia como um mantra. A estrada continuou, comprida, silenciosa. Ele começou a contar as placas, a buscar qualquer referência que o aproximasse do posto lá na frente. Mas parecia que a rodovia tinha se esticado, ficado maior do que o normal. Era como se ele estivesse preso num trecho que não acabava nunca. Você já teve essa sensação de estar andando, percorrendo um caminho que você conhece, mas que naquela hora parece não levar a lugar nenhum? Renato começou a ficar irritado com o próprio medo. Tentou se obrigar a pensar racionalmente. Podia ser alguém fazendo alguma brincadeira de mau gosto, uma mulher pedindo carona, podendo estar com um comparsa escondido no mato. Ele enxergava perigo humano em tudo, o que, de certo modo, era até mais confortável do que imaginar o contrário. Mas aquela repetição, ver a mesma figura do mesmo jeito, em lugares diferentes, era isso que quebrava qualquer explicação lógica. Mais alguns quilômetros se passaram. Ele sentia as mãos formigando de tanto apertar o volante. O pescoço doía. O cansaço, que antes era só físico, agora era mental. Ele estava exausto de ter medo, até que, finalmente, avistou uma luz. Lá no fim da estrada, um ponto amarelo. Depois, 2. Depois um conjunto de luzes pequenas que cresciam à medida que ele se aproximava. O coração deu um salto. Era o posto. Renato quase sorriu de tão aliviado. O posto era um pequeno oásis no meio daquela escuridão. Tinha placas iluminadas, luz branca nos pátios, uns bancos de plástico na lanchonete. A visão daquelas luzes, daquela estrutura, deu a ele a sensação de estar voltando para o mundo real. Chegando mais perto, ele viu que tinha, sim, alguns caminhões estacionados. 2 grandes, lado a lado, e um menor, um pouco mais para frente. Havia também um carro sedã escuro encostado perto da bomba de combustível, aparentemente vazio. Alguns vultos de pessoas sentadas lá dentro da lanchonete, conversando, comendo alguma coisa. Renato entrou no pátio, reduziu a velocidade e estacionou perto de uma das bombas, mas não tão embaixo da luz. Desligou o som, deixou só o motor ligado por alguns segundos, como se estivesse se despedindo da proteção do carro. Respirou fundo. Desligou o motor. O silêncio que veio depois foi diferente do silêncio da estrada. Ali dava para ouvir um rádio lá dentro da lanchonete, vozes distantes, o barulho de talheres batendo em pratos, o caminhão fazendo aquele barulho metálico de motor esfriando. Ele saiu do carro com as pernas meio bambas. O ar ali parecia outro.
A luz branca do posto, meio fria, deixava tudo com cara de normalidade. Foi direto ao banheiro primeiro. Jogou água no rosto, se olhou no espelho, estava pálido, com olheiras fundas e olhos arregalados demais. Parecendo que viu um fantasma, murmurou, e a frase o fez sentir um arrepio imediato. Saiu do banheiro e foi até a lanchonete. O ambiente era simples, balcão de inox, vitrine com salgados, umas mesas de plástico, televisão ligada num volume baixo. 2 caminhoneiros conversavam animados, um rapaz mexia no celular encostado na parede e uma mulher atrás do balcão secava copos. Ele pediu um café forte e um pastel, mais para ter uma desculpa para ficar ali do que por fome. Enquanto esperava, ficou observando as pessoas. Aquela vida comum, aquela rotina, era um alívio. Era como se a estrada lá fora fosse outro mundo. Um lugar que ele não queria revisitar mentalmente, mas a cabeça não colaborava. A imagem da mulher parada na beira da estrada insistia em voltar. O vestido claro, o cabelo caído, o rosto escondido. Ele lembrou da sensação de que o contorno dela não combinava com a luz. Lembrou do cabelo imóvel ao vento. Sentiu o café ser colocado à sua frente. Agradeceu, deu um gole. "Tá rodando para onde, moço?" Perguntou a mulher do balcão, puxando assunto, como muita gente do interior gosta de fazer. Renato hesitou. Não queria falar da estrada. Não queria falar de nada que o lembrasse daquele trecho. "Tô voltando para casa", respondeu vago. "Tive um serviço para resolver aí para a banda de lá. Agora é só chegar e dormir." Ela assentiu, simpática. "Cuidado com a pista, viu? O povo tá doido. E lá pra frente parece que teve um acidente mais cedo. Estão comentando aí." Renato sentiu um desconforto. "Acidente?" perguntou, tentando soar casual. "Foi. Dizem que foi feio, lá naquele trecho antes da ponte. Dizem que um carro pequeno entrou debaixo de um caminhão. Eu nem gosto de ficar ouvindo esses negócios, mas o povo comenta." Ele ficou calado por alguns segundos, olhando para o café. O coração acelerou de novo. "E foi hoje?" perguntou finalmente. "Hoje de tardezinha, parece. O povo disse que tinha uma mulher no carro, além do motorista. Mas eu não sei contar certo, não. Só sei que estão falando aí pelos caminhoneiros." Renato sentiu a mão tremer. O café balançou levemente na xícara. "Uma mulher?" repetiu. "É, a filha, esposa, não sei. O povo aumenta também, né? Mas dizem que foi triste. Parece que ela estava indo para casa, voltando de não sei onde. Essas histórias que a gente nem gosta de saber. Só deixa a gente pesado." Ela saiu para atender outra pessoa e Renato ficou ali, olhando para a xícara com o coração disparado. Um pensamento começou a se formar na cabeça dele, devagar, como uma mancha escura se espalhando. Uma mulher, na estrada, hoje, de tardezinha, antes da ponte. Ele respirou fundo, tentou se acalmar. "Não faz sentido. Acidente de tarde. Eu tô vendo coisa à noite. É só coincidência. Só coincidência." Terminado o café, pagou, agradeceu e foi para o lado de fora. O ar parecia mais frio agora. Acendeu um cigarro, embora não fosse de fumar sempre. Precisava de alguma coisa para ocupar as mãos. Ficou alguns minutos encostado no carro, olhando o pátio do posto. Um caminhoneiro passou perto, deu boa noite. Um cachorro magro circulava entre os veículos, farejando o chão, na esperança de achar algum resto de comida. Renato pensava seriamente em ficar ali até amanhecer, deitar no banco do carro, tentar dormir um pouco e pegar a estrada só com o sol forte do outro dia. Mas sabia que não dava. Tinha compromisso cedo, tinha gente esperando por ele. E no fundo, ele também tinha medo de ficar ali parado, pensando naquilo a noite inteira. Acabou decidindo que ia embora. Entrou no carro, ligou o motor, respirou fundo algumas vezes. Ligou o rádio, ainda só chiado. Desligou de novo. Melhor o silêncio do que aquele ruído. Olhou para o relógio no painel. Já passava das 11h30. Se fosse direto, ainda chegava em casa de madrugada, mas antes do amanhecer.
engatou a marcha e saiu do posto, voltando para a rodovia. Quando o carro deixou o pátio iluminado e entrou outra vez na escuridão da estrada, Renato sentiu o mundo mudar de novo. Era como se estivesse atravessando uma fronteira invisível entre o seguro e o desconhecido. A faixa de asfalto se estendeu à frente, iluminada apenas pelo farol. O mato voltou a se aproximar, as cercas de arame reapareceram. O céu parecia o mesmo, mas, para ele, tudo tinha ganhado outra cor. Dirigiu em silêncio por alguns minutos, atento a cada detalhe. Se concentrava em poste, placa, pedra, qualquer coisa que pudesse marcar o avanço do caminho. Queria ver logo algum sinal de cidade, alguma luz ao longe, qualquer ponto fixo que o lembrasse de que ia chegar em casa. Mas a estrada parecia mais vazia do que nunca. Nenhum carro vindo no sentido contrário. Nenhuma luz atrás, no retrovisor. Só ele, o carro, o barulho do motor e a escuridão. Até que, mais uma vez, sentiu o ar ficando pesado. Não foi uma mudança brusca. Foi como a sensação de que alguém entrou no cômodo onde você está, mesmo que você não tenha ouvido a porta abrir. O corpo percebe antes da mente. Renato sentiu o coração acelerar sem motivo aparente. O suor voltou nas mãos. Ele ajustou o volante, ajeitou-se no banco, olhou para o retrovisor sem saber por quê. Nada. Virou o olhar para frente de novo. Lá, bem adiante, na beira da pista, do lado direito, no limite do farol, uma figura parada, o vestido claro, o cabelo escuro, a postura imóvel. Renato sentiu uma onda de pavor tão grande que chegou a perder um pouco da visão por uma fração de segundo, como se tudo ficasse embaçado. Ele quase tirou o pé do acelerador por reflexo, mas dessa vez fez o contrário. Manteve a velocidade. Eu não vou parar. Eu não vou parar, dizia, quase chorando. A figura foi se aproximando. Ele passou perto dela de novo, dessa vez sem olhar para o lado, sem aventurar um único desvio de olhos. Ficou olhando fixo para frente, como se a estrada fosse a única coisa existente. Mas algo nele, lá dentro, sabia. Aquilo não ia acabar ali. E não acabou. Quando ele se afastou, sentiu, sem precisar checar o retrovisor, que ela continuava lá atrás. Mas, por algum motivo, teve uma impressão horrível, a de que, dessa vez, ela tinha virado completamente o rosto na direção do carro. A sensação de estar sendo observado cresceu dentro dele, sufocante. Os próximos quilômetros se arrastaram como se fossem horas. Renato já não sabia mais em que parte da estrada estava. Não reconhecia nada. Podia jurar que tinha passado por certos trechos mais de uma vez, mas ao mesmo tempo sabia que isso era impossível. A cabeça latejava, a respiração estava rápida demais, até que o pior aconteceu. Sem ver ninguém, sem ouvir nada, ele simplesmente sentiu a sensação de que não estava mais sozinho dentro do carro. Não foi uma voz, não foi um barulho, não foi um toque. Foi uma certeza. Uma certeza que surgiu de repente, absurda, e que ainda assim fazia todo o sentido para o corpo dele. Tinha alguma coisa lá atrás, no banco traseiro. Algo estava ali, quieto, sentado. E o primeiro impulso de Renato foi o mais humano possível: não virar. Ele travou o pescoço, deixou os olhos grudados na estrada. Era como se imaginar olhar para o retrovisor fosse o mesmo que se jogar de um penhasco. O ar ficou pesado dentro do carro, quente e frio ao mesmo tempo. A nuca dele começou a formigar, como se milhões de agulhas pequenas encostassem ali. Ele sentiu o cabelo se arrepiando, fio por fio. O coração batia tão forte que doía. Ele apertou mais o volante, puxando-o para perto como se fosse um escudo. Respirou fundo, tentando manter o carro na linha, mas a sensação não passava, pelo contrário, piorava. A certeza de que havia algo no banco de trás, parado, observando, crescia a cada segundo. Ele pôde quase sentir o peso de um olhar, fixo na parte de trás da cabeça dele. Em algum lugar dentro da mente, uma voz desesperada gritava: "Não olha! Não olha! Não olha!" Mas outra voz, curiosa, doída, murmurava baixinho:
E se for só imaginação? E se não tiver nada? É só olhar e acabar com isso. Essa guerra interna durou alguns poucos segundos. Para ele, pareceram minutos inteiros, até que a curiosidade, misturada com o desespero de precisar ter certeza, venceu. Muito devagar, como se estivesse se mexendo dentro de um sonho pesado, Renato levantou a mão direita, tirou-a do volante por um instante e ajustou o retrovisor central, milímetro por milímetro, apontando-o um pouco mais para baixo, até que o ângulo mostrasse melhor o banco traseiro. Antes de focar o olhar ali, ele respirou fundo, uma última tentativa de reunir coragem. Então finalmente olhou, e o que ele viu, naquela fração de segundo, foi o suficiente para acabar com qualquer certeza que ele tinha sobre o que era real e o que não era. No banco de trás, refletida no vidro do retrovisor, havia uma forma, uma silhueta, o contorno de um corpo sentado, inclinado levemente para frente, como se estivesse se aproximando. Um vestido claro, cabelo escuro caído para frente, escondendo o rosto. E no exato momento em que os olhos de Renato encontraram aquela imagem distorcida no espelho, a silhueta levantou devagar a cabeça, ainda sem mostrar o rosto, mas deixando claro que tinha percebido que ele a havia visto. O carro deu uma leve guinada para o lado, invadindo um pouco o acostamento, e Renato, num reflexo, puxou o volante de volta, quase perdendo o controle. Ele soltou um grito rouco de puro terror, que se perdeu no barulho do motor e do vento. Quando olhou de novo para o retrovisor, numa piscada rápida e desesperada, a silhueta não estava mais lá. Mas o peso daquele olhar continuava. E naquele instante, ele entendeu que aquela noite de estrada, que parecia não acabar, tinha acabado de se transformar em algo que ele jamais conseguiria esquecer, algo que ainda estava longe de terminar. Você teria coragem de continuar dirigindo sozinho depois de ver isso no banco de trás? Se quiser a continuação dessa história, é só pedir o capítulo 2, que eu te conto o que mais aconteceu naquela noite, em que a estrada deixou de ser só um caminho e virou um pesadelo acordado. A respiração dele ainda estava descompassada quando o carro voltou a alinhar no asfalto. A estrada parecia se estender como uma língua infinita de breu, prendendo-o ali como se dissesse: não adianta correr, ainda não acabou. Se você está firme acompanhando essa história, coragem, viu? Porque daqui para frente, o que aconteceu com Renato só fica mais pesado. Renato apertou os olhos por um instante, tentando recuperar o controle do próprio corpo. O grito que tinha soltado pouco antes ainda ecoava dentro do carro, misturado ao barulho seco dos pneus passando sobre o asfalto quente. Ele tentava racionalizar. Tentava pensar em qualquer explicação que não envolvesse a ideia de ter realmente visto alguém, ou alguma coisa, sentada no banco traseiro. Mas o corpo não mente, e o corpo dele tinha reagido como quem encara algo que não pertence a esse mundo. Ele não ousou olhar para o retrovisor outra vez, nem para o central, nem para os laterais. A sensação de que se olhasse veria algo terrível cresceu no peito feito uma coisa viva. A estrada seguia igual, mas diferente. Era como se tivesse ficado mais estreita. O mato parecia mais alto, mais próximo. O cheiro mudou também. Antes, cheiro de poeira e de noite quente. Agora havia um odor úmido, parecido com barro molhado, que ficou tempo demais parado. Renato passou a respirar com dificuldade, como se o ar estivesse preso. Calma, 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 murmurava para si mesmo, numa tentativa patética de manter algum controle. Mas não havia calma possível. Ele sabia que tinha algo acompanhando seus movimentos, algo que tinha se mostrado antes, e agora poderia estar em qualquer canto do carro. Passou alguns minutos assim, ou talvez segundos. Ele já não conseguia medir o tempo. O medo distorce tudo, até que aconteceu a primeira coisa que fez suas mãos tremerem de verdade. O rádio, que estava desligado, ligou sozinho. Um estalo seco. Depois,
Uma interferência pesada, como se uma voz tentasse sair do ruído. Não era música, não era estática comum, era um som arranhado, gutural. Parecia uma respiração forte, profunda, irregular. Renato levou um susto tão grande que quase arrancou o rádio do painel. "Não! Não!" gritou, apertando botões sem sequer enxergar direito. Mas o rádio não desligava. A respiração continuava. E parecia mais perto, funda, presente. Ele apertou ainda mais forte o botão. Precisou afundar o dedo com força, até que, de súbito, o silêncio voltou, mas não o silêncio normal. Era um silêncio denso, um silêncio de presença. A essa altura, Renato já não dirigia. Ele sobrevivia. A estrada passava diante dele, mas ele nem via direito. Só mantinha o carro em linha reta, como se cada metro de asfalto fosse uma sentença que ele precisava cumprir. E foi então que algo mudou lá fora. A estrada não era mais a mesma. Renato só percebeu porque o farol iluminou algo estranho. Ao invés do mato ralo que costumava crescer nas laterais, havia agora árvores. Árvores altas, tortas, que não pertenciam àquele trecho. Galhos secos, retorcidos, apontando para a pista como dedos acusadores. O acostamento parecia ter desaparecido. Agora era o asfalto. E imediatamente depois dele, escuridão e troncos. Ele franziu os olhos tentando entender. "Isso aqui não existe", disse num fio de voz. E não existia mesmo. Ele conhecia aquela rodovia. Nunca tinha floresta ali. Nunca tinha árvores fechando a estrada daquele jeito. Mas agora tinha. E ele estava passando dentro delas, como se tivesse sido engolido. O farol varria os troncos retorcidos, revelando a textura áspera da madeira. Alguns troncos tinham buracos, como bocas abertas. Outros, protuberâncias que lembravam rostos desfigurados. Renato tentou respirar fundo, mas o ar parecia faltar. O pânico tomou conta do corpo dele. As mãos suavam mais do que nunca, até que ouviu um barulho atrás de si. Fraco, mas inconfundível. Um estalo, como se alguém ou algo tivesse mudado de posição no banco traseiro. Renato sentiu o sangue gelar. Não virou. Não olhou, não respirou fundo, nem piscou. Ficou rígido como um animal que pressente o predador. Outro estalo, e depois outro, como se a coisa estivesse rastejando, ajustando o corpo, se aproximando. Ele apertou o volante com tanta força que os braços começaram a doer. "Isso não está acontecendo. Não está", repetia sem convicção. Uma lufada de ar frio tocou sua nuca. Frio mesmo, gélido. Um frio que não combinava com aquela noite quente. Um frio que parecia vir de dentro do carro. Renato não aguentou. Num rompante irracional, virou o retrovisor central para cima, sem olhar diretamente. Deixou-o apontado para o teto para não correr o risco de ver nada refletido ali. O carro oscilou na pista. Ele quase saiu da estrada. Corrigiu na força do instinto. O coração batia tão rápido que doía dentro do peito. E então aconteceu algo ainda pior. A luz. Primeiro foi um clarão no horizonte. Longe. Parecia farol de carro. Renato sentiu um alívio momentâneo. Qualquer coisa humana seria uma bênção naquela hora. Mas o clarão não se comportava como farol. Ele surgia e desaparecia. Depois aparecia mais perto. Depois sumia completamente. Depois surgia do outro lado da pista, como se estivesse procurando alguma coisa ou alguém. Renato apertou os olhos. Não é carro, não é carro. E não era mesmo. Porque, quando o clarão finalmente apareceu forte, iluminando a estrada inteira por alguns segundos, Renato conseguiu ver as árvores ao redor com nitidez absurda. E entre elas, algo se mexeu. Não era gente, não era bicho, era uma sombra, maior que um homem, passando entre os troncos de maneira rápida demais, torta demais, silenciosa demais. O clarão apagou.
e o mundo voltou à escuridão total. Renato prendeu o ar. O carro continuava em movimento, mas ele já não sentia as pernas. Só sabia que não podia parar. De repente, a sombra cruzou a estrada, bem na frente do carro, como se tivesse sido empurrada pela própria noite. Era alta demais, comprida demais. Tinha membros longos, finos, que tocavam o chão de maneira irregular. Renato gritou e desviou o volante no impulso. O carro derrapou, balançou, quase rodou. E então veio o impacto. Não na frente, não no lado, mas no teto, como se algo tivesse caído em cima do carro. O metal vibrou, estalou. Renato sentiu a lataria amassar acima de sua cabeça. Algo arranhou o teto, fazendo um som agudo, horrível, como unhas, não, como garras, raspando metal. Ele curvou o corpo involuntariamente, como se pudesse se proteger daquela coisa passando por cima do carro. A respiração ficou descontrolada. Ele acelerou. Acelerou mais, até que, finalmente, os arranhões cessaram. Mas o silêncio que veio depois foi pior, porque, depois de alguns segundos, ele ouviu uma outra coisa, desta vez dentro do carro. Um som leve, um sussurro, vindo de trás dele, quase inaudível, mas claro o suficiente para congelar qualquer ser humano. Renato! O coração dele parou. Parou mesmo. Ele sentiu o corpo gelar da cabeça aos pés, como se tivesse mergulhado num poço escuro. A coisa sabia seu nome, e não era uma voz humana. Era arrastada, quebrada, como se tivesse aprendido a falar há pouco tempo, ou como se estivesse imitando um som humano pela primeira vez. Renato começou a chorar, não de tristeza, mas de desespero puro, absoluto. Não, não, me deixa, soluçou dirigindo às cegas. A estrada, ou o que quer que fosse aquilo, continuava diante dele. Mas algo dizia que se continuasse ali não ia sair vivo, ou pior, sairia, acompanhado daquela coisa. E então, de súbito, sem aviso, o clarão apareceu de novo. Mas desta vez não era no horizonte. Era logo atrás do carro. Como se algo gigantesco, algo que ele não ousava imaginar, estivesse seguindo o veículo de perto. Muito perto. O suficiente para iluminar o interior. Renato viu, pelo canto do olho, as sombras dentro do carro se mexerem. Viu algo deslizar na lateral da porta traseira. Viu uma forma se contorcer. Viu o reflexo de um vestido claro. E antes que a luz sumisse, antes que ele fosse engolido outra vez pela escuridão total, ele viu, pelo reflexo vagueado do vidro lateral, o rosto. Ou o que deveria ser um rosto. Aquela mulher, a mesma da estrada, estava ali, mas agora a cabeça dela não estava baixa. O cabelo não cobria mais o rosto, e o que havia por baixo não era humano. Os olhos eram negros, sem brilho, sem fundo, a boca torta, aberta de um jeito impossível, como se tivesse sido rasgada, como se tivesse tentado sorrir e não soubesse como, e ela estava perto demais, tão perto que parecia dobrada, encaixada no espaço do carro de uma maneira que nenhum ser humano conseguiria. A luz apagou. Renato gritou como nunca tinha gritado na vida, e então a estrada simplesmente desapareceu. Ele fechou os olhos e preparou o corpo para o impacto final. Sentiu o carro balançar, perder o controle, atravessar o ar como se tivesse sido jogado. O mundo virou de cabeça para baixo. E depois, nada. Quando Renato conseguiu abrir os olhos, não havia mais floresta, não havia mais luz, não havia mais sombra alguma. Ele estava parado, no acostamento, no mesmo trecho de sempre, o mato comum. A estrada normal, o céu estrelado, tudo absolutamente igual ao que deveria ser. O carro estava ligado, mas imóvel. O farol iluminava alguns metros de asfalto. Não havia nenhum arranhão no teto, nenhum amassado, nada fora do lugar. Era como se nada tivesse acontecido, mas ele lembrava de cada som, de cada sombra, de cada sussurro. Tentou olhar para o banco de trás,
mas não conseguiu virar o pescoço. O medo era maior que ele. Ficou ali alguns segundos, tentando recuperar a respiração. O peito doía. O rosto estava molhado de lágrimas. As mãos tremiam tanto que mal seguravam o volante. Ele precisava sair dali. Precisava terminar aquele trecho de estrada antes que ela decidisse aparecer outra vez. Com o coração em pedaços, ele engatou a marcha. Mas antes de acelerar, antes de sair, algo chamou sua atenção. Um detalhe simples, um detalhe pequeno, mas suficiente para destruir qualquer sensação de segurança. O retrovisor central estava voltado para baixo, virado exatamente do jeito que ele se lembrava de ter deixado, mas refletindo algo que não deveria estar ali. No vidro minúsculo, torto, desfocado, havia um dedo pálido, encostado suavemente no estofado do banco traseiro, como se alguém estivesse ali, como se esperasse apenas que ele olhasse de volta. E foi assim que Renato percebeu. A noite ainda não tinha acabado. E o pior ainda estava por vir. Quando ele viu aquele dedo pálido refletido no retrovisor, parado sobre o banco traseiro, Renato entendeu que não adiantava fingir mais. Aquela noite já tinha passado da fronteira do explicável. Ele não devia ter mexido no espelho, mas já tinha mexido, e agora sabia. Não estava sozinho ali dentro. A mão dele tremia tanto que o volante sacudia junto. Por um instante, ele pensou em simplesmente abrir a porta e sair correndo no meio da estrada, largar o carro ligado, documentos, tudo. Qualquer coisa, menos continuar fechando aquele trajeto dentro de um espaço onde tinha algo com ele. Mas o corpo travou e a cabeça sussurrou. Se você sair do carro, isso aqui vira mato e escuridão. Se ficar, pelo menos tem vidro, farol, motor ligado. Escolhe. Renato escolheu a estrada. Engatou a marcha com a ponta dos dedos, porque a mão não obedecia direito. E tirou o carro devagarzinho do acostamento. A sensação era de estar arrancando com alguém sentado bem atrás de si, paciente, só esperando o próximo movimento. Ele decidiu uma coisa ali, na hora. Não ia olhar mais retrovisor nenhum, nem central, nem lateral. Se vinha carro atrás ou não, pouco importava. O instinto dizia que se olhasse para o reflexo de novo, podia não aguentar o que veria. A estrada voltou a correr, finalmente. E, curiosamente, agora parecia normal. O mato voltou a ser mato baixo. As cercas de arame farpado apareceram de novo. Nada de árvores tortas fechando a pista. Nada de clarões estranhos cortando o céu. Era a mesma rodovia de sempre como ele conhecia. Só que o cheiro não era o mesmo. Um odor de terra molhada, misturada com coisa antiga. Não era gasolina, não era óleo, não era poeira. Era cheiro de barro de beira de rio, aquele lodo que fica ali parado, frio, meio doce, meio enjoativo. E o cheiro vinha de dentro do carro. Renato puxou um pouco o ar pelo nariz e quase engasgou. Teve vontade de abrir os vidros, mas a ideia de deixar qualquer fresta aberta justamente agora o apavorou. Imaginou uma mão entrando por ali, um rosto se aproximando da janela e desistiu. Falta pouco, falta pouco. Repetia, tentando adivinhar onde estava. Ele sabia que, depois do posto, tinha ainda um bom trecho de estrada, mas dali a algum tempo viria uma ponte. Depois da ponte, aos poucos começavam a aparecer luzes de sítio, casa isolada, até chegar na zona mais habitada. Era isso que ele tinha na cabeça. Chegar até a ponte. Como se aquele lugar fosse um marco, um limite. Aos poucos, algumas referências começaram a surgir, uma curva mais aberta que ele lembrava bem. Um trecho em que o asfalto afundava um pouco, uma placa velha, torta, avisando sobre animais na pista. Aos poucos, a sensação de estar preso num trecho que não existia foi dando lugar à sensação de estar voltando para o mundo real. Mas mesmo assim, o cheiro de barro não ia embora. E a sensação de peso, lá atrás, também não. Foi então que viu a ponte.
Não era grande, mas tinha um guarda-corpo baixo, de concreto, e passava por cima de um curso de água estreito. De dia, aquilo mal chamava a atenção. Mas à noite, o breu abaixo da ponte parecia fundo demais, largo demais. Um vazio molhado. Renato respirou fundo quando viu o contorno da estrutura se aproximar. Parte dele se aliviou, parte se apertou, porque lembrou da conversa da mulher no posto. O acidente tinha sido antes da ponte, e ele estava justamente chegando ali. O farol cortou a escuridão, iluminando a entrada da ponte por alguns segundos. O concreto gasto, as manchas de umidade, a mureta baixa. E logo antes da cabeceira, do lado direito algo brilhou. Uma cruz, daquelas improvisadas de beira de estrada. Um pedaço de madeira pintado de branco, torto, fincado na terra, com um vaso de flor de plástico aos pés. Uma fita desbotada amarrada no meio, e pregada no centro, uma foto plastificada de uma mulher. Renato sentiu o estômago virar. O reflexo do farol bateu na proteção plástica da foto. Ele não conseguiu ver claramente o rosto, mas enxergou o suficiente. Cabelo escuro, solto, uma blusa clara. O carro passou ao lado da cruz, e por um instante pareceu que o tempo desacelerou. A imagem da foto, borrada pelo reflexo, gritou dentro da cabeça dele. "Eu tô aqui!" Quando o carro entrou na ponte, o cheiro de barro molhado ficou tão forte que chegou a dar náusea. Era como se a água lá embaixo tivesse subido, invadido tudo. Renato segurou o volante com força, o corpo inteiro tenso. Por reflexo, reduziu um pouco a velocidade. A ponte não era tão longa, mas naquela hora pareceu um túnel. No meio da travessia, o carro deu uma leve engasgada, um solavanco, um pequeno pum seco no motor. Renato arregalou os olhos. "Não faz isso comigo." "Não, pelo amor de Deus", implorou como se o carro pudesse responder. O motor voltou ao normal logo em seguida. Mas, nesse exato momento, uma coisa aconteceu lá dentro que fez o coração dele ir parar na boca. O cinto de segurança do banco traseiro esticou. Ele ouviu nitidamente o som do cinto correndo no encaixe, como se alguém tivesse puxado a fita e ajustado no próprio corpo. Um clique seco. Pequeno ressoou na cabine. Renato quase soltou o volante. Era como se alguém tivesse se prendido ali atrás, aperto no cinto. Clique, pronto. Como quem se acomoda para seguir viagem. Na mesma hora, uma voz lá no fundo da mente dele sussurrou. "Ela não quer cair de novo." Os olhos dele encheram de lágrimas. "Não, não, não." Repetia, quase infantil, engolindo o choro. Atravessar a ponte, que já era um desafio, virou um tormento. Cada segundo ali em cima parecia uma eternidade. O cheiro de água parada, o peso do cinto se mexendo lá atrás, o barulho irregular do motor, tudo se somava. Até que, finalmente, o carro saiu da ponte. Renato sentiu o pneu traseiro passar pela emenda do asfalto com o concreto. A vibração típica. A sensação de alívio foi tão grande que ele chegou a soltar um soluço, mas durou pouco. Logo depois da ponte, do lado esquerdo da estrada, havia uma marca escura na mureta de concreto. Um arranhado grande, mancha preta, como se algo tivesse raspado com força ali. E um pouco mais à frente, no acostamento, o chão ainda parecia remexido. Terra diferente, pisoteada, como se tivesse sido mexida recentemente. Renato engoliu em seco. Naquele ponto, sem querer, baixou um pouco a cabeça numa espécie de respeito instintivo. Não sabia para quem, nem por quê, mas abaixou. Foi exatamente nesta hora que o rádio ligou sozinho de novo. Sem ele encostar, sem clique, sem nada. Um estalo, chiado. E, de repente, a voz de um locutor, meio falhando, entrou forte. E voltando a falar do acidente grave que aconteceu hoje à tarde, nesse trecho da rodovia. Renato gelou. O locutor continuou. Segundo informações preliminares, o motorista perdeu o controle próximo à ponte, colidindo com a mureta e caindo na ribanceira.
Ele morreu na hora. Já a passageira, uma mulher jovem, ainda não teve o estado de saúde totalmente divulgado. Há desencontro de informações sobre o que aconteceu com ela. O chiado aumentou, engolindo parte das palavras. Desencontro de informações. O que aconteceu com ela? A frase ficou repetindo na cabeça de Renato como se o rádio tivesse riscado. Ele levou a mão tremendo até o painel e apertou o botão. Nada. Apertou de novo. O botão afundava, mas o som continuava. A voz do locutor parecia se misturar com outras coisas, como se houvesse outra transmissão por baixo, sussurrando. Não dava para entender, mas era incômodo, como ouvir gente falando num cômodo ao lado, até que a frase voltou, bem clara, como se alguém falasse direto na cabeça dele, e não pelo rádio. Ninguém sabe ao certo o que aconteceu com ela. O som cortou. O rádio desligou. O silêncio voltou. Mas a frase ficou. Renato se pegou num raciocínio que nunca tinha tido coragem de ter. E se ela não saiu da estrada? E se ficou presa, no caminho? A partir dali, cada quilômetro foi uma batalha. Aos poucos, começaram a surgir raríssimas luzes no horizonte. Um sítio isolado, depois outro. Um poste de energia aqui, outro ali. A estrada ainda era escura, mas o mundo parecia voltar ao normal, centímetro por centímetro. Lá atrás, porém, o cinto continuava esticado. Renato não olhava, não precisava. Sabia que havia um peso ali. Chegando mais perto da zona urbana, a rodovia começou a ganhar postes com lâmpadas espaçadas. Cada clarão amarelado que passava por cima do carro parecia tirar um pouco da pressão que havia dentro dele. Nos primeiros sinais de movimento, uma moto distante, um caminhão vindo no sentido contrário, ele quase chorou de alívio. O cheiro de barro foi diminuindo. A sensação de ar pesado foi cedendo, mas o cinto ainda estava preso. Ele só se deu conta disso de verdade quando passou pelo primeiro radar da cidade, já na entrada. O reflexo do flash fraquinho bateu no vidro interno. Por instinto, ele olhou de canto de olho, sem querer. Viu a fivela do cinto traseiro bem lá atrás, inclinada, esticada. Depois mexer um pouquinho, como se alguém tivesse soltado a pressão do corpo sobre ela, devagar, até ficar frouxa. Na mesma hora, o cheiro de barro sumiu de vez. Renato sentiu como se o carro tivesse ficado mais leve. Só aí arriscou um olhar rápido no retrovisor lateral, daquele jeito torto, meio de lado, sem encarar o reflexo inteiro. O banco traseiro parecia vazio, escuro, mas vazio. Chegou em casa já de madrugada, tremendo ainda. Parou o carro com cuidado demais na frente do portão, como se qualquer movimento brusco pudesse chamar de volta aquilo que tinha acabado de ir embora. Desceu devagar, sem olhar para o banco de trás. Trancou o carro numa rapidez que estranhamente o confortou. Ao entrar em casa, encontrou a mãe acordada na sala, a televisão ligada baixo, programas repetidos de madrugada preenchendo o silêncio. "Eita, menino, quase amanhece, e tu na pista ainda?" Ela reclamou, mas com aquele alívio escondido no olhar de quem esperou até ouvir o barulho do portão. Renato tentou sorrir. "Peguei muito caminhão na frente. Demorei um pouco", inventou, sem coragem de contar nada. Ela fez um sinal de "entra logo", resmungou qualquer coisa sobre café e foi para a cozinha. Ele foi direto para o banheiro, ligou o chuveiro, deixou a água cair um tempo antes mesmo de entrar. Precisava lavar o cheiro daquela noite do corpo, mas quando tirou a camisa e levantou o rosto para o espelho, tinha algo ali, um risco fino, quase apagado, na pele da nuca, como se fosse a marca de um dedo sujo que alguém tivesse passado ali. A linha era escura, meio amarronzada, como barro seco. Ele encostou a mão, esfregou, depois lavou com sabão, forte. A marca saiu, mas a sensação de ter sido tocado ficou. Tomou banho quase queimando a pele, de tão quente. Queria sentir água quente, luz forte, paredes, coisas concretas. Dormir, ele não dormiu direito.
Acordava a cada cochilo, sentindo como se alguém tivesse sentado na beirada da cama. Em certo momento, teve certeza de ouvir, bem baixinho, perto do ouvido, aquela mesma voz arrastada. Não me deixa." Ele acendeu a luz na hora, o quarto vazio. Só o ventilador rangendo, girando lento. Ficou o resto da noite sentado, encostado na cabeceira, olhando para o nada, esperando o dia clarear. Nos dias seguintes, tentou se convencer de que tinha sido só cansaço, estresse, mente pregando peça. Não falou com ninguém. Nem com a mãe, nem com amigos, ninguém. Cada vez que pensava em contar, sentia que a coisa voltava a ficar perto. Mas evitar a lembrança não apagava os sinais. Na primeira vez que foi usar o carro de novo, à luz do dia, respirou fundo antes de abrir. O sol batia forte na lataria. Aquilo dava uma falsa coragem. Quando abriu a porta traseira para ver o banco, viu uma coisa que gelou o peito dele. No assento, bem no meio, tinha uma marca ovalada, amarronzada, como se alguém tivesse sentado ali com a roupa molhada de barro. O tecido da espuma estava mais escuro naquela região, úmido, com um contorno nítido de onde teria encostado um quadril, uma perna. Renato passou a mão por cima. Estava frio. O teto por fora parecia normal, mas quando levou o carro para lavar, o rapaz que fazia o serviço comentou: "Eita, tio, o senhor passou embaixo de árvore pesada, foi? Tem uns risco feio aqui em cima, viu?" Renato subiu na calçada, olhou. No meio do teto, em direção à traseira, 3 arranhões fundos percorriam a lataria, como se algo tivesse cravado garras ali. Não era risco de galho, não era arranhão de pedra. Era profundo demais, marcado demais, paralelo demais. Ele sentiu as pernas fraquejarem. "Deve ter sido num estacionamento aí", murmurou, fugindo do próprio pensamento. O lavador deu de ombros, como quem já viu de tudo, e voltou para o serviço. Mas Renato sabia. Na noite anterior, quando parou no acostamento, não tinha nada daquilo. Ele tinha olhado, tinha certeza. Os dias viraram semanas e ele fez de tudo para não pegar mais estrada à noite. Quando não tinha jeito, alugava outro carro, dava uma desculpa qualquer. O dele evitava. Alguns conhecidos achavam frescura dele com o carro novo. Ele só sorria amarelo. Mesmo assim, de vez em quando, era obrigado a encarar a rodovia de novo. E sempre que passava ali, naquele trecho da ponte, sentia o mesmo cheiro de barro molhado invadindo o carro. Do nada. O rádio falhava. A mão suava. O cinto traseiro, às vezes, vibrava levinho, como se tivesse sido puxado só um pouquinho. Ele passava direto, cabeça baixa, sem olhar cruz, sem olhar ponte, sem olhar água. Até que um dia, cansado de carregar aquilo sozinho, resolveu parar no mesmo posto onde havia estado naquela noite. Entrou, tomou um café, respirou fundo e puxou conversa com o frentista mais velho, um que vivia por lá. "O senhor lembra daquele acidente ali perto da ponte?" perguntou, tentando soar casual. O frentista, um senhor magro, de cabelo ralo, levantou as sobrancelhas. "Qual deles, meu filho? Ali vive acontecendo coisa." De uns meses atrás. Foi de tarde. Tinha uma mulher no carro. O homem franziu a testa. Pensou um pouco. Depois assentiu. "Ah, sei. Lembro, sim. Falaram muito. O cabra que estava dirigindo morreu na hora. A moça, como foi mesmo a história?" Virou para a cozinheira lá dentro. "Ei, tu lembra daquele acidente da mulher na ponte?" Ela respondeu lá do balcão, enxugando um prato. "Lembro demais. Diz que ela ficou presa no carro, né não? Que demoraram para tirar. Teve até boato de que ela morreu sem nem conseguir sair." Renato sentiu um aperto no peito. "E conseguiram tirar o corpo?" perguntou com a voz seca. O frentista olhou para ele de volta e deu um sorriso curto, mas sem graça. Tiraram, né, homem? Só que essas histórias aí o povo aumenta. Uns dizem que ela morreu ali mesmo. Outros falam que foi a caminho do hospital. Já teve até gente que veio aqui dizendo que viu mulher na beira da pista depois daquele dia.
Deu uma risada rápida, desconfortável. Caminhoneiro é bicho que gosta de história, né? Renato engoliu em seco. Mulher, na beira da pista, repetiu. Uns falam que vê uma moça de roupa clara, fiquei sabendo. Eu mesmo nunca vi nada, graças a Deus. Mas teve um aí que jurou de pé junto, quase chorando. Disse que ela apareceu 3 vezes na frente dele, pedindo carona. Aí... Ele deu de ombros. Eu, hein? Essas horas é melhor nem dar atenção. A gente reza e segue. Renato sentiu as pernas moles. Ele não contou sua parte. Não conseguiu. Só agradeceu, deixou o dinheiro do café no balcão e saiu. Quando entrou no carro, sentou no banco do motorista e fechou a porta com a sensação de que estava fechando uma história dentro daquele espaço, e não só um objeto. Ficou alguns instantes olhando pelo para-brisa, sem ligar o motor. A luz do posto iluminava o interior de leve. O banco traseiro aparecia no canto da visão periférica, quieto. Por um impulso estranho, como se precisasse terminar um pacto que nem lembrava de ter começado, ele falou, sem se virar. Eu não te deixei lá, não. Eu te trouxe até as luzes, até a cidade, até onde deu para eu ir. Se tu precisava sair daquele escuro, tu saiu. Agora, me deixa aqui, tá? A frase saiu ridícula, boba, mas sincera. Ele nunca tinha rezado daquele jeito. Ligou o carro, saiu do posto e voltou para a pista. Foi embora. Naquela noite, passou pela ponte sem nada a acontecer, sem cheiro de barro, sem cinto esticando, sem rádio ligando sozinho. Só a cruz, firme, na beira da estrada, e o reflexo do farol passando por cima da foto plastificada. Renato não olhou direito, mas por um segundo teve a sensação estranha de que ali, naquela imagem borrada, o sorriso dela estava um pouco diferente. Mais leve. Talvez fosse coisa da cabeça, talvez não. Anos se passaram. Ele trocou de carro, vendeu aquele com banco manchado e teto arranhado para um rapaz da região. Nunca soube o que o rapaz passou depois, se passou. Nunca quis saber. Não perguntou, não procurou. Preferiu acreditar que quando ele pediu para ser deixado em paz, o recado foi aceito. Mas uma coisa ninguém tira dele. Até hoje, quando tem que dirigir à noite, seja onde for, ele ajusta o retrovisor central para ver só a linha do horizonte atrás, nunca o banco inteiro. Não gosta de carro com muito banco sobrando atrás. E quando sente cheiro de barro molhado sem razão, o corpo inteiro arrepia. Ele nunca mais ouviu o nome dela. Não sabe como era o som da voz em vida, nem a cor exata dos olhos. Só lembrança daquela boca torta, daquele rosto impossível. Às vezes, pensa que naquela noite podia ter simplesmente passado reto, fingido não ver ninguém na estrada. Mas no fundo, por mais apavorante que tenha sido, ele carrega uma sensação estranha, a de que, por um pedaço da madrugada, foi obrigado a dividir a estrada com alguém que não terminou o trajeto em vida e que precisou de um último carona sobressaltado para se desprender da escuridão onde ficou. Se é verdade ou não, ninguém sabe. O que dá para dizer é que até hoje, de vez em quando, algum motorista comenta na mesa de um bar, no balcão de algum outro posto, sobre uma figura parada na beira da pista, naquela mesma região. Uma mulher de roupa clara, cabelo solto na faixa branca do acostamento. Uns dizem que é só história para assustar novato. Outros juram que viram e que nunca mais passaram a noite por ali. Renato, quando escuta, fica calado, tomando o café dele, fingindo que não é com ele. Só segura a xícara com a mão um pouco mais firme, como quem tenta segurar junto uma lembrança que não quer deixar escapar, mas também não quer reviver. E no fundo, ele sabe. Tem noite de estrada que a gente termina. E tem noite de estrada que termina a gente. Se você chegou até aqui, me diz, você teria coragem de dirigir sozinho naquela estrada depois de saber tudo isso? Já viu ou ouviu algo estranho na pista de madrugada?
Vou adorar ouvir a sua história. Conta aí nos comentários o que já aconteceu com você e não esquece de se inscrever no canal Uma Vez Me Contaram e deixar o like para eu continuar trazendo essas histórias que dão vontade de dormir com a luz acesa.